Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Juízes, capítulo 6, versículo 11 em diante. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Estarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele, sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor, face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de
Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado com o segundo novilho sacrificado no altar, recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele, será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e os outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando as armas, e também a Asser, a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão estava todo coberto de orvalho. E Gideão, enviado por Deus, ele libertou Israel. Gideão, ele não tinha uma autoimagem muito boa sobre ele. E ele pensava muito negativamente sobre ele. Ele não achava que ele tinha condições. Ele se achava menos do que os outros. Ele se achava, sabe, quando as pessoas elas não acham que elas têm capacidade e que elas vê qualidades em todos, menos nela. Assim era Gideão. Mas
devemos pensar, quando vem pensamentos ruins em nossas mentes, a nosso respeito, devemos pensar que Deus nos ama, que foi Ele que nos criou. E quando nasce algum desejo dentro do nosso coração, sabemos que foi Deus que colocou, porque coisas boas vêm da parte do Senhor. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que faz bem para o próximo, todo sentimento bom que vem dentro de nós é porque é o Espírito Santo de Deus trabalhando. E Deus escolhe e Ele capacita. Quando Ele escolhe alguém, aquela pessoa que se sente fraca, que se sente inútil. Tem pessoas que de tanto elas escutarem que elas são pessoas, você não consegue nada, você é um fracassado, você é uma fracassada, e já vai repreendendo essas palavras. Não deixe que ninguém te trate assim. Você precisa repreender em nome do Senhor Jesus, porque nosso Pai é um Deus amoroso, bondoso, e Ele escolhe aqueles que o mundo não acredita, para que todos vejam que é a mão dele que está operando, que é Ele que está agindo em nossas vidas. Agindo Deus, quem impedirá? Quantas pessoas Deus trabalha nas fraquezas das pessoas, para que quando aquelas pessoas que têm confiança nelas mesmas, que elas se sentem poderosas pelas suas próprias forças, elas olham e elas veem uma pessoa que elas nunca conseguiram fazer nada, como Gideão. Gideão era forte, era um guerreiro, mas ele se sentia menos. E ninguém, com certeza, dava nada por ele. E foi ele que Deus usou. E Deus usou justamente para que todos entendessem que era Deus que estava agindo e não o homem sozinho. É tão bom quando as pessoas olham e não acreditam na gente, sabe? Não é ruim, não. O importante é Deus estar conosco. Não é o que as pessoas pensam, não é o que as pessoas determinam para as nossas vidas. É o que Deus determina para as nossas vidas. Quantas vezes pessoas foram surpreendidas com o trabalhar de Deus na vida das pessoas, ainda que elas foram rejeitadas, elas sobreviveram e depois que elas viram o quanto elas são amadas, como Gideão, tudo muda para elas. Aí Deus colocou o Espírito Santo se apoderou de Gideão, e Gideão foi para a batalha e libertou todo aquele povo. Quantas vezes pessoas consideradas pequenas, pessoas que não acreditavam nelas mesmas, e elas começaram a mudar, e elas começaram a mudar, e elas fizeram coisas diferentes até elas mesmas não pensavam no que elas estavam fazendo. Não acreditavam no que elas estavam fazendo, mas elas sabem que ali é a mão de Deus. Não por elas mesmas. Não. Elas falam: como que eu mudei tanto? Como que eu consegui fazer?
porque nem elas mesmas acreditavam nelas. É a mão de Deus. Quando Deus escolhe alguém, ela pode estar em qualquer situação. Vemos isso em várias situações, em várias pessoas, em várias histórias da Bíblia, heróis da Bíblia, que Deus usou pessoas que ninguém acreditava e que elas, pela fé, elas creram em Deus. Gideão pediu sinais para Deus. Podemos pedir também sinais para Deus, mas Deus fica muito, muito feliz quando nós cremos nele. E pela fé, nem precisamos pedir sinais. Quando Deus toca no coração de alguém, há uma mudança tão significativa que a pessoa passa a ter uma vida diferente e todos que o acompanham também. Porque Gideão, ele recebeu aquela missão da parte de Deus, porque Deus viu o coração dele. Ele era um homem humilde e um homem que ele não tinha a vaidade de dizer, fui eu que fiz. Por isso que Deus o escolheu. E quando ele foi, ele beneficiou, além dele levar homens com ele, ele beneficiou milhares de pessoas. Tem pessoas que são usadas por Deus para transformar vidas. Elas começam a ter uma intimidade com Deus, a ter uma comunhão com Deus e começa a mudar a vida e as condições daquela família e tudo se transforma. Aí não transforma só a vida da família, transforma também a vida de milhares de pessoas, de outras pessoas. Não é só a vida da família dela. Então você não se engane e nem se assuste quando Deus tocar no teu coração e começar a trabalhar em favor e você começar a ter sentimentos em relação a coisas grandes, a grandes coisas, grandes sonhos, grandes projetos. Aí você fica se perguntando, mas eu estou pensando nisso? Como que isso poderia acontecer comigo? Como que eu poderia realizar? Ai não, eu vou tirar isso da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, eu estou pensando muito alto. Gideão, ele achou que... Ele até o final ele ficou pedindo sinais para Deus, porque ele não acreditava nele. Será que é verdade? Será que é Deus mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser usado? Então, quantas interrogações ficou na cabeça daquele jovem? E Deus, ele o capacitou e ele fez um grande feito. Agora, antes de ir, o que é que Deus pediu para ele? Pediu para que ele fizesse aquele sacrifício. Você vá e destrua o altar de Baal. Aquele era um Deus que eles serviam. E ele entendeu assim, Deus me deu essa missão. Se eu for durante o dia, todo mundo vai fazer o quê? Vai impedir. Então, ele chamou os homens de sua confiança e ele falou, como Deus não determinou horário, deixa eu ir qualquer hora. E foi à noite, escondido das pessoas, e ele destruiu, porque Deus não se agrada que adoremos outros deuses. Porque o nosso Deus,
Ele não aceita que nós demos a glória dele para outros. Então só ele mesmo é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando entendemos isso e cremos no Filho dele, como diz na palavra do Senhor, João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Então perguntaram o que é preciso fazer para realizar as obras que Deus requer. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou, que é Jesus. Temos que crer no Filho de Deus. Temos que crer que ele é o nosso Salvador. E em Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Quando Deus fala aqui que o amor antes era o amor a Baal e foi destruído o altar de Baal. Hoje tem pessoas que o amor é dedicado todo ao dinheiro. Nós precisamos trabalhar, precisamos do dinheiro, precisamos... Deus abençoa aquele que trabalha, que doa seu dízimo, que faz as coisas certas, que cumpre os mandamentos da lei de Deus. Mas quando Deus fala assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quando Deus fala que não é para... que é para contentarmos com o que temos, é que assim, cada vez que você vai trabalhando, que você vai tendo suas conquistas, você vai ficando contente. Você não vai ter inveja do que tem mais, você não vai deixar Deus de lado e ficar só seguindo o dinheiro, só querendo ganhar dinheiro e não vai tirar tempo para Deus. Precisamos buscar a Deus em primeiro lugar e tudo mais nos será acrescentado. Porque quando Deus ele fala conosco e nós escutamos e nós obedecemos, a nossa vida ele transforma. E como já falei em outras orações, ele não transforma em só uma área, ele transforma em várias áreas. Precisamos e somos chamados de crentes e não de realizadores. Quem realiza é Deus. Quem faz os milagres é Deus. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, tudo prospera, tudo muda, tudo se transforma. É muito bom quando colocamos a nossa confiança em Deus. Fazemos a nossa parte. Deus chamou Gideão. Gideão obedeceu à voz de Deus, destruiu aquele altar e ele passou de uma pessoa que ninguém acreditava nele, que ele mesmo não acreditava nele, ele se achava inferior, ele não achava que ele ia conseguir fazer nada na vida dele. E ele com tanta humildade, ele conseguiu a graça do Senhor. Deus achou graça em Gideão e, conhecendo o coração de Gideão, ele falou: é você, porque quando você vencer, você for nessa batalha, a glória vai ser minha. A glória não é do homem, a glória é de Deus. Deus usa pessoas, aquelas que são chamadas de
de que não conseguem, aquelas chamadas de fracas. Aquela pessoa é fraca, ela não vai conseguir. Aquela pessoa, ela nunca fez nada que desse certo na vida dela. Como que ela vai fazer tal coisa agora? Grande obra agora. E Deus usa justamente aquela. Porque quando as pessoas vê a obra pronta, aí fala, foi Deus. Aquela ali foi um milagre. Porque aquela pessoa não fazia nada, não conseguia, tudo que ela ia fazer dava errado. Mas ela era uma pessoa temente a Deus, uma pessoa de bom coração e uma pessoa que foi usada por Deus. Deus capacita todo aquele que tem bom coração. Creia, se você tiver um sentimento de algo grandioso em sua vida, de algo grande, se você começar pensando em algo que é muito grande para você e você se acha incapaz, comece a conversar com Deus. Os sonhos de Deus para as nossas vidas, ele é tão grande que não conseguimos alcançar. Quem consegue alcançar os pensamentos de Deus? E tudo ele pode realizar na vida de qualquer pessoa. Você pode morar em uma fazenda, em um sítio, em um lugar afastado, em uma comunidade, e Deus fala, é você. Você pode morar em uma mansão e ser uma pessoa que não tem crédito. Que as pessoas falam, olha, só faz coisa errada, não merece confiança, não tem como confiar. E aquela pessoa que tem um coração bom, Deus começa a usar e capacitar e começa a transformação na vida dela. Então não devemos julgar ninguém, não podemos julgar as pessoas e apontar o dedo e falar, aquele nunca vai conseguir. Primeiro, as palavras, elas têm muito poder, não podemos falar isso com a vida das pessoas. Porque todos nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. Agora, aqueles que agradam ao Senhor, com certeza, são os que Deus vai usar. Porque Deus não vai pegar uma pessoa que é desobediente, que tem um coração ruim e que não quer saber de Deus. Como Deus vai forçar? Ele não força as pessoas. Precisamos ter um coração aberto e se você quer realmente prosperar e ter uma vida de milagres e uma vida diferente, busca a Deus, conversa com Deus, pergunta para Ele, qual o meu propósito aqui na terra, Senhor? Vem com teu amor e poder, não deixa que eu passe aqui na terra sem sentir o teu amor. Essa é a nossa principal causa aqui na terra, principal propósito, é buscar o amor do Senhor. Quando você busca o amor do Senhor, tudo é acrescentado. Creio que Jesus veio e sofreu e padeceu naquela cruz e foi tão terrível aquela morte de um inocente que dói na alma, na nossa alma. Você vê Jesus sendo crucificado em um filme, em uma apresentação, você acaba com tira todo o nosso orgulho, tira toda a nossa, eu sou isso, eu sofro, eu não sei o que. Quando você vê aquela situação de Jesus sofrendo, as pessoas cuspindo ele, colocando uma coroa de espinho na cabeça dele, chicoteando, uma cruz pesada, e depois, meu Deus, quanto sofrimento, quanta coisa terrível que fizeram com Jesus, e ele passou tudo isso para salvar as nossas vidas. Eu imagino, se fosse um de nós, ia dizer, não, eu não vou não, porque tem tanta gente ruim, para que eu vou sofrer por todos aqueles que estão fazendo maldade?
e ele perdeu e ele entregou sua própria vida para salvar a todos nós que somos pecadores. Então vamos crer em Jesus, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Qual foi o homem que veio à terra que ressuscitou? Qual foi o homem? Nenhum. Em nenhum livro está escrito que um homem ressuscitou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Qual foi o homem que aconteceu isso? Nenhum. Jesus fez os milagres e Jesus ressuscitou pessoas que morreram e Jesus ressuscitou. Lázaro, a criança, o filho da viúva. Mas nós e você crê em Jesus? Crê que ele é filho de Deus, que ele veio para nos salvar? Porque acreditar, até o inimigo ele acredita nisso, mas ter fé e crer que Jesus é o nosso Salvador, vamos crer, vamos confiar em Deus, porque Deus ele nos ama da maneira que somos. E vamos para Deus da maneira que somos. Vamos pedir, porque Gideão se achava um nada. Ele não confiava na força dele, ele não confiava nas coisas que ele fazia e ele se achava assim, menos de todos. Como que Deus ia me escolher? Gideão pensou. Se eu sou o mais pobre da tribo, mais pobre, o mais humilde, como que ele vai me escolher? Então, que seja você o escolhido, a escolhida de Deus. Que você se volte para Ele e fale: Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Eu sou teu, eu sou tua. Faz em mim a tua vontade. Eu vou fazer a tua vontade, Pai. Me usa, me capacita, porque quando Deus escolhe, Ele capacita. Você não precisa ter medo. Ele nos capacita. E vamos orar e agradecer a Deus, porque é tão bom ouvir a palavra do Senhor. Ela vem com esperança, ela vem com bênçãos, ela vem com a graça de Deus. Olha a graça, olha a grande bênção que todo aquele povo recebeu através da vida de Gideão. Que você seja um Gideão, seja homem ou mulher, para mudar, transformar a vida da sua família, transformar outras vidas através de palavras, através de comportamento, através da tua fé, dos milagres que vão acontecer através da tua vida, transforme outras vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e engrandecemos o teu santo nome, Pai. Sabemos que como Gideão, sem ti não somos nada, Pai. Contigo tudo posso naquele que me fortalece. Diga o fraco: tudo posso naquele que me fortalece. E nós nos contentamos, Pai, com tudo que o Senhor vem e nos dá cada dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, e livra-nos de todos os males e perigos. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, e te agradeço pela transformação nas nossas vidas, na vida das nossas famílias e na vida do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, faz muitos Gideões hoje e sempre, Pai, para libertar, para curar, através da vida dessas pessoas que estão ouvindo esta oração, Pai, que é a tua palavra, não sou eu, é a tua palavra, que cura, que salva, que liberta o povo, Pai, de enfermidades, de falta de dinheiro, de falta de fé. Liberta teu povo, Pai, e vem com milagres, assim como o Senhor fez na vida de Gideão e dos israelitas, que através de Gideão eles foram libertos, Pai, de Midian.
Em nome de Jesus, eu oro e agradeço pela tua proteção e pela libertação na vida do teu povo. Em nome de Jesus eu oro. Amém.